pessoal, tudo bem com vocês? Há um tempo já que eu não faço vídeo. Hoje eu vou tentar falar sobre esse cara aqui, ó, que é conhecido como corta-virgalhão, mas na verdade o nome original dele é um corta-parafuso, né? Bolt cutter, né? Não é bem um vergalhão, tá? Porque mesmo para que se eu conseguir cortar um vergalhão, vamos dizer, de 10, digamos assim, 10 milímetros ou 1 centímetro, você precisa ter esse tamanho aqui, ó, tá vendo? Esse tamanho todo aqui, para você poder fazer esse corte. Logo, não pode ser um de 18 polegadas, nem um outro qualquer menor, tá bom? Então, vamos falar aqui, né? Isso aqui tem a ver com um cientista, um físico francês chamado Desagoulier, que fez o estudo sobre alavancas, né, conectadas, tá? Sistemas em compostos, sistemas compostos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pivôs, né? Então que esse Desagoulier falou sobre vantagem mecânica, o proveito mecânico, que é a multiplicação dessa distância mais essa distância aqui. Não, vezes adicionar mais, vezes essa distância, tá? E se tivesse mais um pivô em qualquer lugar, você multiplicaria também, né? Você vai ver a proporção, né? Em que o cabo está com referência ao pivô e ao que vem até o pivô seguinte. Então você tem uma proporção 10:1, 6:1. É como uma alavanca, né? Não sei se você sabe, se você ligar uma alavanca, né? Um sistema de alavanca, vamos supor que isso aqui fosse uma alavanca, vocês vão aqui, no meio está equilíbrio. Quanto mais você desloca esse fulcro, o pivô, para uma das pontas, maior cresce a resistência de um lado e menor esforço de um outro lado, devido à distância, né? Que tem que do pivô até o cabo aqui e dessa distância aqui. Então, essa aqui multiplica, enquanto essa aqui, a multiplicação dessa distância aqui potencia a resistência, a força, né, para erguer, para mover, com pouco esforço aqui, muito esforço aqui. Todo mundo já sabe uma coisa sobre a alavanca, né? Então, eu queria mostrar de outra maneira, com um gráfico melhor, um desenho melhor, mas não tive tempo, estou muito atarefado, serviço, essas coisas, mas em outra ocasião eu vou lhes mostrar o que seria uma alavanca, o sistema do Desagoulier, das alavancas compostas, né? Compound System, tá? Por enquanto eu só vou dar uma referência, tá? Vamos ver a história mais recente desse tipo de alicate, aqui, né? Corta-virgalhão, vem dessa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, tá bom? Essa ferramenta aqui, ó, tá bom? Né? Começa com, digamos assim, no século XIX, né? Começa com o tal de... tem um Harry Potter que todo mundo fala, né? Também tem... mas quem começa isso aqui realmente é uma pessoa chamada Cyrus Chambers, né? Em 1878, né? Com esse formato de cabeça aqui, né? Que é onde você inseria o parafuso aqui e cortava, né? Mas essa ferramenta, no formato anterior a esse, era feita mais para dobrar chapas metálicas e unir as chapas, né, com dobraduras, uma em cima da outra, né? Você pega duas chapas, né, e as dobra entre si, fazendo isso aqui, ó, esse tipo de formato aqui, ó, essa dobradura aqui, para que elas não se soltem, tá bom? Estou fazendo a representação por mão, que eu não tenho um exemplo mais melhor aqui. Então, essa ferramenta foi a primeira, tá, do Chambers, né? Mas existe essa coisa de ter sido feita para dobradura de chapas antes que para cortar parafuso, digamos assim, né? Só depois foi usada para essa finalidade, cortar parafuso. Em segundo lugar, tivemos uma invenção também pioneira de Henry Porter, né? Em 1881, que seria esse tipo de alicate aqui, tá vendo? Bem parecido com o nosso. Ele modificou a cabeça, pôs essa chapa aqui, né? Essa, vou mostrar melhor. Então, nessa chapa que segura a área de corte aqui, ela é dupla, tem dos dois lados. Podem ver, é um sanduíche, tá bom? Então, isso aqui, ele então introduziu isso como
uma patente nova, né, para potenciar o corte, né? Um corte que você tem um sistema composto aqui, só que regulado o parafuso, a abertura, né? O ajuste, né? Às vezes, porque esse alicate, às vezes, essa abertura aqui, ó, ela às vezes, quando você fecha, ela não se fecha completamente, então você tem que ajustar nesses parafusos. Nesse caso aqui, você apertando para cá, ela se abre, se apertando para sentido horário, elas encostam, porque isso aqui não é redondo, é ovalado, então é excêntrico, né? Faz um movimento excêntrico, né? Um movimento que não seria assim, sabe? Faria assim também, assim, excêntrico, tá? Um movimento normal assim, o excêntrico faria um movimento assim. Por isso que tem esse formato meio em A aqui, quando se abre completamente, ó, esse aqui vira um V aqui em cima, aqui tende a se tocar, ficar paralelo, ó. E essa baita abertura de cá, não cabe nem na câmera, tá vendo? Então, essa aqui né, é como ele fez. Então, essa regulagem era tanto feita aqui na cabeça, mas aqui, na verdade, essa alavancagem aqui, também ele potenciava, né, com esses parafusos, né, afastando um pouco mais esses cabos para eles fecharem com mais força entre eles, tá? Então, isso aqui foi uma bela de uma invenção, tá bom? Com dois parafusos articulados, né? E aqui tinha um parafuso central como esse, né? Só que tinha os parafusos de ajuste lateral, tá? E por fim temos o do Herbert, né? Que é o mais atual, digamos assim, que tem o mais parecido, né? Herbert Pullman, né? O sobrenome dele. E é essa versão dessa patente aqui. Não sei se dá para vocês verem, ó. Já é muito mais parecido com o atual, só que aqui era uma espécie de uma cremadeira, é o cam system, é uma espécie de engrenagem dentada, cujos dentes vão aumentando. E conforme eles vão se fechando, como os dentes vão aumentando, isso aqui, essa parte aqui, vai separando essa dessa, né? Essas duas partes tendem a se separar. Então faz aquela compressão que se fazia antigamente com os parafusos abrindo mais o ombro aqui da ferramenta, um pouquinho mais assim talvez, né? Mas isso aqui hoje em dia não é necessário isso. Descobriu-se que só pelo fato de ter o pivô e esse pivô aqui ser um pouco mais recuado do que esses dois aqui, isso já dá o efeito de cam system, ou seja, de travamento desse lado e abertura facilitada desse, tá vendo? Porque aqui, conforme você vê, eles se aproximam. E do outro lado tem até essa trava aqui. Se você forçar isso aqui, na verdade chega um momento que eles se travam. Se eles se alinharem completamente, ficam travados. Então, ele, para não evitar o travamento, tem um freio aqui, tá? E ele para um pouco antes de se alinharem. E isso já dá a força máxima de corte dele e uma facilidade para abrir, né? E com a teoria da alavanca, né? Quanto mais comprido também do torque, né? Mais comprido é a barra em relação ao pivô, mais força tem, tá bom? E assim, voltando à alavanca, a alavanca também, quando você faz uma alavancagem assim, vamos supor que aqui esteja o fulcro, então aqui tem um giro para cá, um torque, e aqui tem outro torque. Então, vocês sabem que, como já disse, o torque, quanto maior o raio, né, o ponto fixo do raio, e a ponta do cabo, que é o giro, maior é a força de torque. Então, a alavanca segue também o mesmo princípio, né? O torque aqui, a maior distância com relação ao pivô, está aumentado, beleza? Então, já faz a mesma coisa a alavanca também. Então, por isso que é importante ter a alavanca em mente, tá bom? Então, vamos dizer, então esse do Puma aqui já tinha um formato bem próximo do atual, tá? Só com o cam system aqui, né? Como eu expliquei, as engrenagens que vão se abrir. Então, para os que se interessam, né? Pela parte histórica, antigamente você já tinha, digamos assim, um alicate feito por ferreiros que era para cortar parafuso já, sobra de parafuso. Por exemplo, se você rosqueia essa porca aqui no parafuso, sobra um pedaço aqui, e você cortava esse pedaço, a sobra fora. Né? E também, né, nessa versão do ferreiro, tem a versão digamos assim, da cabotagem fluvial marítima, que os contêineres chegavam travados travados com parafusos, né? E porcas. Então, para facilitar a abertura, eles
cortavam, em vez de tentar desrosquear, às vezes no soldado, eles cortavam com um alicate maior que esse, né? 30, 40 polegadas, cortava fora o parafuso e abria a embalagem lá no destino final, né? Isso também é outra história, né? E eram bem próximo desse modelo, mesmo antigamente, né? Era um cabo longo e a cabeça curta, que é para dar mais força de corte nessa área curta aqui, em relação a essa área comprida, que multiplicada, tá bom? Né? Tá bom? Essa área multiplicada aqui, e essa área bem pequena aqui, que tiver um máximo de força aqui, tá? Então, vamos falar então dessa marca aqui, né? Depois a gente volta à parte técnica. A marca Total é desconhecida entre nós, é fabricada na China, porém fabricado com muito boa qualidade, tanto na parte dos materiais utilizados, quanto pelo acabamento de fora e os Vocês podem ver, ó, que não há um defeito aqui, lado nenhum, sabe? Além de ter essa parte aqui, dessa pintura e dessa fosfatização anti-corrosão e antioxidação bem, né? Uma superfície metálica bem trabalhada, tá? Deixa eu ver meus olhos aqui. Além disso, eles passam com duplo, né, processo de tratamento térmico e endurecimento de superfície, né, que confere às lâminas a sua dureza, tá bom? Esse processo envolve a pré-carbonização das lâminas em uma atmosfera gasosa com alta quantidade de carbono em alta temperatura, tá bom? O que tem por efeito endurecer a superfície do material exposto a esse tratamento, embora o interior não fique tão sólido, né? Haja uma ductibilidade, mas por fora fica uma rocha, né? Chegando a 61, HRC, essas coisas todas de Rockwell, né? Então, e depois o segundo tratamento, em vez de esfriar rapidamente, continua num outro forno longo, né? Um forno com uma distância longa em altas temperaturas para que não perca esse tratamento. Essa têmpera, digamos assim, né? Por carbonização, tá? É que é a adição de carbono gasoso na superfície ainda incandescente, tá bom? Ainda tem um pré-ajuste aqui, tá? Isso aqui eu já falei que é excêntrico, né? Então, conforme você abre aqui, essa parte tende a afastar uma da outra, né? Conforme você fecha, ela tem se juntar dessa forma assim, tá? Para ajustar, fica bem rente aqui, tá? Uma assim, rente à outra, tá? E além também, isso aqui é bem centralizado, as duas lâminas que vocês podem ver, o centro é bem fixado para que não haja nenhum tipo de desvio lateral, elas são bem assim alinhadas para que não haja nenhum desvio que desgaste a lâmina, tá? Tudo isso é bem calculado, né? Então, vamos ao review funcional, tá bom? Review funcional é aquela coisa que eu falei da coisa desse pivô aqui, dessa parte central muito importante, porque numa alavanca, vocês podem notar que quando você movimenta isso aqui para uma direção, depois do pivô, esse movimento vai para a direção contrária, não vai para a mesma direção, assim, não vai paralelamente. Essa é a baixa, aquele levanta, perfeito? Então, esse ponto define a força que vem daqui até aqui e a força que é aplicada por essa barra daqui até aqui, somando essa distância, multiplicando, né, essas longitudes aqui, tá? Aí você vai ter um rendimento mecânico dividindo uma pela outra, perfeito? Né? Então, acontece o seguinte, como essa parte aqui já expliquei, não facilita a abertura e dificulta o travamento na hora de fechar, para que não se alinhe, não façam aquele alinhamento de trava, né, aquele alinhamento. O que acontece é o seguinte, vocês vão notar que nesse ponto aqui, é muito importante notar isso aqui, ó. Vem então a multiplicação dessas alavancas interligadas, essa com essa, e essa aqui controlando o movimento geométrico circular, o torque aqui, além da compressão, tem um giro aqui, né? Tem um torque, tem uma força de torque. Então, isso aqui é multiplicado por isso, por isso. Então, o que é interessante aqui é que isso aqui é dividido em duas metades, não é cruzado, tá? Como ele digamos assim, dividido em duas partes, você tem dois sistemas mecânicos conjugados, o que duplica a força desse alicate. E como eles são interligados, a força se distribui de uma maneira coordenada e praticamente homogênea. Se você pega uma tesoura, se tiver uma coisa cruzada, né? Você vai ver que se você abrir o pivô, como não há
esses dois pivôs, isso aqui não vai encolher. Na verdade, quando você abrir um alicate cruzado, ele vai fazer isso, né? Tá aqui cruzado, ele vai fazer assim, perfeito? Então, o que acontece aqui? Acontece que após você ter a multiplicação desse sistema desse lado, você soma a multiplicação desse sistema desse lado. E como isso aqui existe o pivô central que faz a inversão de movimento, tá vendo? Isso aqui se abre, isso aqui se fecha, ó. O meio se fecha e aqui se abre como se abre o cabo. Mas olha a diferença da abertura desse para esse. Então, se você tiver em consideração que essa distância do cabo aqui, comparado com essa distância aqui, menor até dessa abertura aqui e dessa abertura aqui, você vai ver que realmente a força aplicada aqui nesse cabo é centenas de vezes mais superior, né, a um alicate cruzado, vamos supor assim, né? E é muito mais potente, porque a distância que você percorre, é isso aqui, ó, a distância que você percorre com pouco esforço, é uma distância que você aqui comprime com muita força, tá? E isso aqui se move, por que se move tão pouco? Porque isso aqui é centenas de vezes menor a distância, né, e a força com que ele se move, né, por si só. Porque quem faz com que ele se mova é a alavanca maior, isso aqui, ó. E se você pegar uma tesoura cruzada, né, e tentar abrir só um dos braços, o outro não se mexe. Esse aqui não. Se você mexer aqui, todo o conjunto se move. Então a força aqui é integrada em todo o conjunto. Percebe? Então, maior abertura nos cabos, menor abertura aqui. Certo? Então a força que você aplica aqui por milímetro daqui e por centímetro daqui é multiplicada por centenas de vezes. Perfeito, minha gente? Então, isso aqui é só um demonstrativo. Pena que eu não tenho outros materiais para explicitar melhor o conceito de alavanca interligada e compound system, né? Sistema de alavancas conjugadas. Por hoje é só. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.